Olá, caríssimos! Eu estou aqui para falar então sobre o projeto Volta ao Mundo pelos Livros. Eu já falei em vídeo anterior que eu vou querer ler pelo menos um livro de cada país. E aí eu escolhi começar pela África. E estava ali na lista começar pela África do Sul. Então, o primeiro país elegido aí foi a África do Sul. E eu li um livro, ou na verdade eu li já dois, do John Coetzee. Já aproveitei, li dois, são livros até relativamente curtos, né? E aí peguei, já embalei, gostei do primeiro, eu li Desonra e li Foi. Vou falar um pouquinho dos dois aqui. Então, o John Coetzee, ele ganhou o prêmio Nobel, tá? Ele é, então, escritor sul-africano, ele foi o segundo, o quarto, na verdade, escritor africano a receber o prêmio Nobel, né? O segundo do seu país, né? Nadine Gordimer recebeu, teve outros autores aí que escreveram, então eu vou querer, né, tem uma autora nigeriana também, né, que ganhou também, então são autores que vão entrar aqui na minha lista dos livros, depois eu vou falando mais. Então, ele ganhou prêmio Nobel, né, ele ganhou aí em 2003, inclusive no discurso dele, que é bem legal, o discurso dele do prêmio Nobel, ele comentou bastante sobre esse livro Foi. Mas primeiro eu vou falar do Desonra. Bom, primeiro assim, tem que falar que o Coetzee, ele tem uma habilidade muito grande de trazer parábolas como o mágico tira rosas da manga. Então, conforme você vai lendo, você tem que prestar bastante atenção que a história ela está servindo para uma coisa maior. Tá? Tem uma metanarrativa por trás, tem um contexto por trás. A história não é só aquela história por si só. Né? Às vezes você vai esperar assim, tá, essa história que ele narrou, essa história e pronto. Não, mas tem toda uma questão por trás e todo um contexto por trás. E foi isso que me fez, inclusive, querer ler, né? O que eu vou com esse cuidado quando eu vou para ler os livros de autores africanos. Eu quero entender o contexto, da onde ele está partindo, de onde ele está escrevendo e como que esse contexto reflete em suas obras. Então, o contexto da África do Sul é um contexto de apartheid muito forte, né, durante muito tempo. Sofreu, com certeza, ainda sofre, né, os impactos do apartheid, essa divisão bem forte entre negros e brancos, né, entre os civilizadores chegando, né, impondo. Então, tem essa questão, né, da voz dos dominados, né, e essa relação com os dominadores muito forte nas obras do Coetzee. Então você vai ler as obras, você vai perceber isso muito forte. Então o primeiro livro que eu fui ler me chamou a atenção, né, pelo título, até porque eu não vou ler, né, qualquer livro, eu vou ler o que eu tenho interesse, né, vou pesquisando ali. Pode não ser o melhor do autor que eu vou ler, né, nesse projeto aí de A Volta ao Mundo pelos Livros, mas que também me interessa. Então, esse Desonra me interessou bastante, já me chamou bastante atenção. Ele trata de um professor, né, o David Lourdes, tem 52 anos. Ele é professor numa universidade lá, tecnológica da África do Sul, e por uma questão, né, por problemas lá, de escândalos, inclusive, né, escândalos sexuais, né, ele é mandado embora da prisão. E assim, mandado embora da universidade, né? Tem o seu contrato rescindido. E o David, ele é um cara, assim, muito chato, arrogante, e na verdade, assim, ele é bem quietão, assim, só que ele é muito egoísta, na verdade. Esse é melhor do que até arrogante, né? Ele não é tão arrogante, ele é mais individualista, assim, ele pensa sempre pelo ponto de vista dele, né? Então ele impõe, né, nas pessoas e tal o seu ponto de vista, o que ele acha, né? E as pessoas têm que entender assim. Então o livro é muito forte em questões né, das mulheres, questão do sexo, raça, né? Então ele tem um relacionamento com uma jovem estudante, né? E aí é isso que vai levar ao escândalo, né? Que ele é obrigado a sair e tal, né? Então tem muitas questões sociais ali envolvidas, né? Depois ele vai morar com a filha dele no campo, e aí também tem um problema muito sério lá. Então tem esses momentos bastante fortes na história, também não vou dar muitos spoilers, mas que tem né, essa questão da violência, questão da misoginia, divisões raciais, estão muito fortes tocando aqui. Né? Então a gente tem que estar lendo atento com esse contexto por trás. Né? O David é uma pessoa que ele não quer mudar, né? Até você fica pensando assim,
com relação à África do Sul, né? Então, como que vai ser essa relação, né, que tem com as mulheres, com relação aos negros também, né? Como é que tá? Então, né? Você vai ter essa retribuição, essa raiva sempre permanente, né? Então, vou desistir, não vou tentar melhorar a situação, né? Então, é, fica essa situação, né? Essa relação muito forte. Né? Será que ele vai mudar ou não vai mudar? Será que vai mudar a história do país e a história do David, né? E dessas relações que tem muito fragilizadas, né? Essas questões de desonra muito fortes. Né? Então, o livro assim, é bem escrito, tá? Eu gostei muito da escrita do autor e eu digo assim que se você for pela história, talvez, nesse livro, você não vai gostar tanto. Mas se você vai com esse contexto e tentar perceber as parábolas, as metáforas que ele está trazendo para situações do seu próprio país, você vê que ganha uma riqueza maior. Tá? Então é bem interessante. O outro livro que eu li, né, li na sequência, terminei, já fui ler, esse sim, mais curto. O Desonra não é tão curto, acho que tem 300 e poucas páginas, mas o Foi, o outro livro que eu li aqui no Kindle, né? Os dois eu li no Kindle. Ele é mais curto, tá? E o Foi, ele é de 86, então ele é depois, né, escrito, se não me engano, mais tarde, e ele faz muita referência, na verdade é uma recontagem do Robinson Crusoe. Então, se você não leu o Robinson Crusoe, eu recomendo, antes de ler o Foi, ler o Robinson Crusoe, tá? Então, acho que é bem importante. Se você nunca leu, basicamente, o Robinson Crusoe, né, aquele é um romance de aventura inglês da Daniel Defoe, né, foi publicado em 1719, é um livro bem legal, bem gostoso de ler, né, então tem uma combinação aí na escrita de forma epistolar, confessional, didática, né, e vai seguindo, né, aí o Robinson Crusoe, que ele passa 28 anos numa ilha deserta, né, e encontra canibais, cativos, amotinados, né, até ser resgatado. Né? Então tem ali uma relação do Crusoe com o Sexta-feira, né? O Friday em inglês, que tem muito essa questão também, uma crítica de assimilação cultural, né? Que o Robinson Crusoe vai impondo a cultura ali para esse para o Sexta-feira, para esse selvagem ali, né? Então quer dizer que ele seria redimido por os costumes culturais, né? Da civilização europeia, né? Então, o Coetzee, ele vai aproveitar essa história, né, vai entrar nessa história, mas não é simplesmente uma releitura, é fantástico, tá? Eu gostei mais, inclusive, desse livro. Né? Então, ele é escrito, foi por causa do título do sobrenome, né, do escritor do Robinson Crusoe, que é Daniel Defoe. Então, ele é escrito da perspectiva, o livro do Coetzee, né, é escrito da perspectiva da Susan Barton, que é uma náufraga que desembarca na mesma ilha habitada ali pelo Crusoe, né, e pelo Friday, sexta-feira, né, que já estava ali com as suas aventuras em andamento. Então vai se desdobrando essa narrativa, né, enquanto Barton está lá na Inglaterra tentando convencer o Daniel Defoe para escrever a história dela, né, focada então do ponto de vista dela, então do ponto de vista inclusive do Friday, né, que o Friday, ele na história aqui do Foe, né, ele não fala, ele é mudo, e a Susan, ela quer fazer de alguma forma que ele fale, então por sinais, por mímicas, por desenhos, ela quer dar voz, né, a esse dominado, e ele não está nem aí, ele não quer saber, né, você não entende muito o que ele está pensando, né, então é muito interessante nesse sentido, né, de essa temática de linguagem, poder, né, então tá muito forte, né, isso é muito presente. Esse livro foi bem importante no lançamento, apesar de ser politicamente irrelevante no lançamento, né, mas depois foi ganhando aí áreas importantes, inclusive o Coetzee, ele fala bastante no discurso dele do Prêmio Nobel sobre esse livro, né, a importância que ele assumiu. Né. Então tem vários estudos, tem até tese, eu já encontrei uma tese falando sobre interpretando, né, esse Foi, que é bem interessante,
escrita simples, tranquila, mas tem essa metanarrativa, essas questões por trás, dessa relação da linguagem, do poder, né, o instrumento dos dominadores que não tem essa voz, né, que foi contada a história primeiramente do ponto de vista do Robinson Crusoe, mas aí vem a Susan, né, que é contada do ponto de vista dela, né, não foi bem assim que aconteceu, então, né, um outro ponto de vista, né, das minorias, né, dos mais fracos ali, que vão contar a história dessa dominação, às vezes, dos ingleses. Então é muito interessante, né, tudo isso, porque conta, né, ele do ponto de vista, né, o Coetzee, de um país, né, que foi colonizado, que tem vários problemas e que herdou esses problemas por causa da colonização, né, que permanece até hoje, né. Então foi os 2 primeiros livros aí que eu li desse meu projeto, né, recomendo bastante esses livros, né, então você fica pensando, pô, tem muitas coisas boas, né, lá que a gente não lê porque a gente fica com preconceito, a gente fica só querendo às vezes ler, né, livros ali do contexto europeu, do contexto dos Estados Unidos, né, e a gente tem muita coisa boa também na África, então eu estou descobrindo isso, gostei demais disso, atualizei meu mapinha aqui, ó, né, eu tinha mostrado que eu marquei, que eu imprimi esse mapa, já coloquei aqui, né, África do Sul, os 2 livros aí, Desonre e Foi, do Coetzee, tá? Então, se você já leu, comenta aí, já leu esses livros, gostou desses livros, né? Já estou pegando recomendações aí também, né? Indicações de livros de outros aí, países africanos, né? Já tem outros aqui separados, inclusive no Kindle, já tenho físico também, né? Separado, que são livros que vão me acompanhar aí por um bom tempo, né? Que eu vou lendo nesse projeto. Então, comecei os 2 primeiros livros aí.